E aí galera, tamo online, hoje especial aí, hein? Paulão do Velhas Virgens, daqui a pouco aqui com a gente. Deixa eu mandar mensagem aqui, eu tinha falado com ele agora há pouco. Aí, já tá entrando, ó, o Paulão já entrou aqui, então já vamos mandar o convite e mandar ver. Entrando aí, daqui a pouco já lota a live aqui, a hora que o Paulão abrir vai tá cheio. Olá, Boa noite! tudo bom? Satisfação estar falando com você. Maravilhosamente bem aqui hoje, nessa Prazer é segunda-feira. Aqui. meu, tamo junto. A galera já começou a entrar em peso, o bicho começou a pegar, hein? Conta um pouco pra gente do seu início musical aí. Você é da Zona Leste de São Paulo, né? Como que foi Não, eu sou o da Zona início lá na Norte de São Paulo. Zona Norte? É nóis, sou É, da freguesia do Ó também. eu tô aqui Nasci na freguesia, no moro em pé da Serra Atibaia. da Cantareira. Tô aqui no pé da Ué, Serra da Cantareira. Eu Oxe, nasci aqui na Zona Norte. caramba, eu sou de Mariporã ali, minha vida inteira é Mariporã. Aqui pra cima, só subir a serra. Vamos marcar um show aí em Mariporã. O Ué, pessoal é sempre só pediu. marcar. O Tuca mora em Mariporã, o baixista da banda. Ah, é verdade, Tuca mora. Você E como perguntou como foi é o que eu início? comecei na música? Eu passei a vida inteira ouvindo rock and roll por causa dos meus irmãos mais velhos. Cresci ouvindo Beatles, Stones, Creedence Clearwater Revival, Jovem Guarda, rocks brasileiros e tal. E quando bateu 1985, eu fui para o Rock in Rio 1. Quando eu voltei com o dinheiro que eu economizei, eu entrei numa escola de música para aprender a tocar contrabaixo. Foi ali que eu me envolvi mais profundamente com banda. Conheci o Cavalo nessa escola de música, Conservatório Musical de Santana, Antonino Cimalha. E foi assim que eu tive contato com o contrabaixo, depois comecei a cantar. Fiz curso de gaita na Universidade Livre de Música, estudei saxofone no Conservatório Musical de Tucuruvi, e assim eu virei músico. Bacana. E quem te inspirou a tocar baixo? Puta, essa história é muito louca, cara, porque antes de ir pro Rock in Rio, eu e o primeiro baterista da banda, a gente queria entrar numa escola de música, porque nenhum de nós sabia tocar e a gente não conhecia ninguém para nos ensinar, né? Aí a gente ia se matricular, eu ia me matricular em guitarra base e ele em guitarra solo. Quando a gente voltou do Rock in Rio, a gente mudou completamente a cabeça. Ele foi para batera e eu fui para o contrabaixo. Quando a gente inventou as Velhas Virgens, era uma banda da boca para fora, ninguém tocava nada, né? E aí esse cara que é o Rick e o Frank, que era meu outro amigo, a gente inventou uma banda e ninguém sabia tocar nada, era uma banda que não existia. E aí eu achei que eles estavam meio desanimados, então a guitarra ficou pro Frank, a bateria ficou pro Rick, e eu que estava mais animado fiquei com um instrumento que eu considerava meio sem graça, que é o contrabaixo, coisa que eu amo hoje e me identifico completamente. O contrabaixo, filosoficamente, ele é o quê? Ele é aquilo que você só sente falta quando ele não está. É mais ou menos uma metáfora da vida, eu acho. Legal. E aí a primeira banda era o Beba Cerveja. Essa é uma banda que eu conto essa história, mas essa banda nunca existiu. A banda chamava Beba Cerveja e Seus Copos Quebrados, depois era Beba Cerveja e Seus Copos Cheios, sei lá. Mas era uma banda da boca para fora, eu, o Rick e o Frank, os mesmos três. Um dia a gente falou assim, pô, banda que se preza tem que acabar e cada um vai para carreira solo. Aí a gente pegou e acabou com a banda e em vez de ir para carreira solo, a gente se juntou de novo, porque a gente não conhecia mais ninguém para entrar nessa loucura. E aí apareceram as Velhas Virgens, mas com essa formação a banda nunca existiu, assim. Ela foi existir quando eu entrei na escola de música, o Rick também foi aprender a tocar bateria e a gente conhecia o Cavalo. E aí foi a primeira vez que a banda fictícia virou de verdade. Legal. E ali nos anos 90, ali, vocês iniciaram com uma cena independente. E era uma época de gravadoras ali, que o bicho pegava feio ali. Vocês sentiram uma distância, assim? Era meio difícil de chegar no mainstream? A gente começou a tocar em 86, mas a gente é uma banda dos anos 90 mesmo, porque a gente foi aprendendo a tocar, a gente foi começando a compor e muitos dos integrantes foram mudando. O primeiro vocalista era meu irmão, que era o Celso, que a gente não conseguia tocar e cantar ao mesmo tempo, né?
Em 1990 ele saiu, aí ficamos eu e o Cavalo, entrou o Lips e o Fabiano e a gente começou a andar. Nos anos 80, as gravadoras investiam em banda de rock. Quando bateu 1990, 90 e pouco, o investimento já era para o pagode, depois do sertanejo. Tinha passado aquela febre comercial do rock and roll, né, dos anos 80, e a gente gravou o primeiro disco em 1994, 95. A gente lançou independente. O segundo a gente fez pela Velas, que era uma gravadora independente também. E o terceiro, cara, a gente fez e ninguém queria. Ninguém queria. Aí o Cavalo falou, olha, vamos montar nosso selo e vamos fazer nós mesmos. A gente mandou o disco para todo lado, era o Senhor Sucesso, ninguém se interessou. E aí a gente passou a ser independente, né? A gente começou a conversar com as pessoas através da internet de escada. Antes disso a gente tinha uma caixa postal para falar com o povo. Já era o terceiro disco, né? Depois a gente comprou esse segundo disco da Velas, que tem a participação da Rita Lee. E o primeiro já era nosso mesmo, a gente foi relançando. Na verdade, a gente não virou independente porque nós somos revolucionários, porque nós não queremos entrar no sistema. A gente era aquela menina ou aquele rapaz no baile que ninguém tira para dançar. Aí a gente resolveu fazer o nosso próprio baile, né? E a gente tem feito isso há 36 anos. Ninguém ficou rico não, mas a gente faz o que gosta, do jeito que a gente quer. Isso é bacana. Você acha que vocês são os pioneiros ali? Hoje em dia todo mundo é independente. Vocês, uma banda de rock levando nas costas, né? O disco, turnê, Eu acho que a tudo. gente é assim, cara. É por isso que a gente se autodenomina maior banda independente do Brasil, porque tem banda de rock, né? Porque tem bandas maiores, mas não são de rock. E tem bandas de rock, mas não são tão grandes assim. Eu acho que nós somos a maior banda pelo tempo que a gente vem fazendo, por ter tantos discos, são 19 discos lançados independente, 5 DVDs ou 4, não me lembro. Eu realmente acho que a gente e a gente tem essa atitude de faça você mesmo, de se autoproduzir. Óbvio que para você ser independente você depende de muita gente, você faz muitas parcerias, né? Mas é isso, eu acho que a gente é pioneiro, pelo menos no Brasil a gente é bem pioneiro nisso mesmo. Repito, não por iniciativa própria, mas porque nunca ninguém quis muito a gente, né? Eu lembro que uma vez uma gravadora perguntou pra gente se a gente não podia fazer um som mais parecido com Claudinho Bochecha. Esses caras de gravadora realmente não têm noção, né, cara? Porque isso é uma ofensa. Não porque Claudinho Bochecha seja uma coisa ruim, é uma coisa bem legal. Agora, pô, você pega uma banda de rock, vai chegar pro Metallica e falar, dá pra vocês tocarem sertanejo? Quer dizer, não bate, né? Verdade. Mas você sentia um boicote das gravadoras ou não chegou? é, Você sabe o que eu ouvi do Miranda, falecido, grande produtor da Tinitos, e dos Titãs, e de tantas bandas, lá são tantas bandas. A gente foi fazer uma vez um show ao vivo na Transamérica, e tinha uma banda dele que acho que era Marinha do Relento lá. Então a gente dividiu, era uma hora de Marinha do Relento e uma hora de Velhas Virgens. E ele já estava com aquela gravadora dos Titãs, né? Eu cheguei para ele e falei, pô, Miranda, dá uma força para nós aí, bicho. Bota a gente nessa gravadora, a gente tá cansado de ralar, cara. Ele falou, vocês são muito difíceis de manipular. Eu considerei isso um grande elogio, porque acho que nenhum artista quer ser manipulado, apesar disso ter vindo do Miranda, que é um grande cara, né? Um ex-músico também, um grande produtor, uma cabeça incrível. Mas eu achei que foi um elogio, cara. As pessoas acho que olham para você e acham que você tem muita personalidade, muita densidade artística, e meio que falam assim, esses caras aí vão ser difíceis de a gente fazer o que a gente quiser com eles, né? Na verdade, bicho, eu tô cagando pra gravadora. A gente faz o que a gente quer do jeito que a gente quer. A gente descobriu o caminho das pedras, a gente consegue se autobancar e a gente segue em frente. Segue em frente, ouvindo os caras falando bosta aí, eventualmente a gente caga pra eles. Tem uma pessoa aqui perguntando do Caniço, deixa eu falar sobre isso. Caniço é um dos caras mais íntegros que eu conheci dentro do rock. Um dos caras mais gente boa nesse mundinho do rock, que as pessoas só olham pro próprio umbigo, que elas são egoístas pra caralho, se acham. Puta cara, gente boa. Nunca encontrei o Caniço que ele não viesse trocar ideia, que não cumprimentasse no camarim onde fosse. Que perda fodida, cara. Que cara incrível. Que músico fodido, mas principalmente que ser humano incrível. Eu abri 2 vezes show do Raimundos e Caniço foi bem
bem receptivo assim, com a gente, assim, Gentilíssimo, principalmente cara, gentilíssimo. com as bandas que estão começando, assim, ele sempre dava uma força legal, assim. Sim. Legal. E você se considera o rock and roll cervejeiro do Brasil, assim, que é o símbolo para todos os amigos que eu vou entrevistar o Paulo, cara, pô, o maior cervejeiro rock and roll que eu já conheci na minha vida, cara. Essa história do álcool e o rock and roll, eles têm uma ligação íntima, né? A gente faz mesmo apologia de cerveja, porque a cerveja é uma bebida do encontro, é uma bebida da alegria, da comunidade, né? É uma bebida barata, uma bebida que você toma em quantidade e consegue geralmente se segurar, né? Assim, e é uma bebida de amigos, assim. Então, de churrasco, sabe, de se cruzar. Eu acho que o nosso rock and roll ele tem um pouco disso mesmo, de tentar juntar as pessoas, botá-las para cantar, se divertir, esquecer problemas. É isso, eu adoro cerveja, eu adoro o clima que a cerveja traz. Eu tomo banho de cerveja no palco, eu estouro cerveja na testa. E a gente fala de cerveja em muitas músicas. E eu acho que talvez eu seja mesmo esse cervejeiro mora aí do rock brasileiro. E uma coisa que eu sempre prestei atenção assim no Velhas Virgens é a qualidade visual do show, assim. Vocês trouxeram bastante coisas de lá, ideias, né? Que não tinha aqui no Brasil. Vocês foram também os pioneiros, eles começaram assim. Vocês se inspiraram em quem para estar Meu, fazendo tem essas um monte ideias? de inspirações, cara, mas eu acho que talvez o que seja a maior delas, porque você usar figurinos e você pensar em visual para o fundo do palco. A gente sempre tocou em lugares pequenos, né? E a gente com estrutura pequena, então era difícil levar visual para o palco. Então a gente pensou sempre que o nosso figurino é meio que esse visual. A gente acha que isso agrega, a gente sempre construiu personagens que a gente levava para o palco, essa coisa meio teatral, não teatral de interpretação, teatral de figurino, de fazer um, uma performance assim assado. A gente sempre achou que isso agrega dentro do rock and roll, né? Tem gente que acha que é só música, eu acho que não é, eu acho que é visual, eu acho que é o que você passa para as pessoas e trabalhamos muito isso, quando a gente podia, a gente agregava cenário, mas quando não dava, a gente sempre pensava em construir visuais, né? Então, cada vez que você lançava um disco novo, era um visual diferente, pensado para aquele trampo, assim. Acho que isso agrega, eu acho que isso completa o show, dá um outro sentido visual para a história toda. E a gente sempre pensou nisso, sempre. É, não, não necessariamente maquiagem como quis, mas roupas e personagens mesmo, né? Que a gente põe ali no palco e trabalha aquilo. Então, é, teve alguém que falou aqui de Atibaia, do show de Atibaia, que foi legal pra caramba também. A gente Aqui tocou num bar no, em Atibaia. A gente é, tem três tipos de show, né? A gente tem o workshop, que é esse que a gente fez em Atibaia, que é um acústico que fazemos eu, o Cavalho e o Tuca. E a gente toca aí sim os clássicos do underground das Velhas Virgens, versões acústicas e conta histórias da estrada e das músicas. Tem um outro show que é o show elétrico, que é o show que está na turnê, com a banda inteira e palco maior e porrada. Tem o Carnavelhas, que é o show de carnaval que a gente faz geralmente na época do carnaval, mas eventualmente fazemos outros dias também. Vamos fazer sábado agora no Bar da Invicta, aqui em São Paulo. A gente tem esse show menor, que é o workshop, que é o que a gente fez em Atibaia, porque ele consegue entrar em palcos menores, né? E você está ligado que essa estrutura do rock and roll brasileiro, ela é grandiosa em alguns lugares, mas o fato é que é uma guerrilha fodida, então às vezes você toca em lugar muito pequeno, com uma estrutura pequena, e para você facilitar essa entrada, vale a pena você ter versões menores e acústicas do show, até por uma questão de equipamento também, né? Pra você empurrar uma banda de rock elétrica de 6 integrantes no palco, você precisa de PA, você precisa de bateria, amplificador, tudo isso tem custo para casa, precisa de um espaço físico no palco. E enquanto que o acústico da gente, a gente faz gaita no microfone, né? Baixo input direto e guitarra ou violão do cavalo, ele leva um amplificadorzinho pequeno. Nesse show aí de Atibaia foi curioso, porque o Lips Like Sugar, que é um dos bateristas mais representativos da nossa história, que não está mais na banda, ele está aqui em São Paulo e ele estava lá e ele tocou com a gente carrom, foi muito divertido, assim. Mas basicamente
A gente tenta facilitar as coisas para conseguir tocar em toda parte. Legal. É de estrutura, na banda, que a maioria das vezes tem que levar todo o equipamento, é bem oneroso. A gente precisa explicar isso para as pessoas que talvez não entendam muito disso. Para você fazer um show de samba, você precisa de microfones, basicamente, né? Tudo bem, você tem baixo hoje e tal, mas são instrumentos acústicos, você bota o microfone ali e você não precisa daquela paulada, daquele peso para empurrar. Outros tipos de sons também. Rock and roll não tem jeito. Rock and roll você precisa de amplificador em linha, você precisa amplificar a batera, aí você precisa dar força para a voz, senão fica tudo um por cima. Implica numa estrutura maior e para você botar isso em andamento tem mais custo também, né? É assim, é rock and roll. É verdade. E você acha que agora o mercado fonográfico ele está na mão das bandas e dos bares, né? Você acha que as bandas ainda elas não conseguiram conectar que quem manda na cena rock and roll é as bandas, assim? Você acha que a galera não conseguiu entender ainda isso? Eu acho que existe uma má vontade de uma banda com a outra, cara. Eu acho que o roqueiro é muito fresco, sabe? Muito mitidinho a bosta. Os sertanejos e os pagodeiros se unem mais. E talvez isso explique o fato deles tocarem muito mais, né? São populares, né? As pessoas deviam se ajudar mais em vez de puxar o tapete uma da outra. Porque só conversando você descobre possibilidades, caminhos, né? Eu vi uma entrevista do The Edge, do YouTube, e ele acha que em 2 anos o rock and roll vai voltar para o mainstream. Porque o rock and roll está muito no underground hoje em dia, que é uma coisa boa. Para você se recarregar, se ressignificar, é legal você ir para o underground e repensar as coisas, né? Talvez até arrumar um pouco de humildade e carregar mais amplificador de novo e tal. É louco, né? Acho que o rock and roll mesmo, enquanto movimento, ele não acontece desde o do grunge, né? Não que o grunge fosse um movimento. Essa história de movimento, quem inventa é gravadora para ganhar dinheiro. Mas eram várias bandas do mesmo espaço físico, geográfico, com um som meio semelhante, tal, chamou-se de grunge. E depois disso você tem algumas bandas dos anos 2000 e tal, mas são bandas mesmo, não são movimentos, né? O punk rock era um movimento, né? O pós-punk também, o heavy metal, tá tudo aí ainda. Eu espero que o The Edge esteja certo, cara. Eu espero que. Ele disse que ele quer estar com um som mais pesado no YouTube nessa época para poder surfar nessa onda do rock and roll de novo. Eu espero que isso aconteça. Faz muito tempo que muitas bandas juntas de rock não acontecem ao mesmo tempo, né? Quem sabe isso é verdade e a gente volta a ter um movimento grande. Eu ainda acho que depende muito da atitude dos artistas passarem a se ajudar e terem mais humildade. Você acha que os artistas mais conhecidos ou os mais underground? Ou geral, todo Na mundo tem uma verdade, atitude. cara, você tem várias fases do rock brasileiro, né? Agora, fases comerciais mesmo, que as pessoas viraram celebridades, são duas. Uma é a Jovem Guarda e o outro é o rock dos anos 80. Isso não quer dizer que a Jovem Guarda e o rock dos anos 80 eram artisticamente melhores. Mas, quantitativamente falando, as pessoas são muito conhecidas, né? Então, isso sobe para a cabeça de algumas pessoas, né? Eu acho que a humildade cabe em todo lugar. E eu acho que você vai ralando, cara. Você vai ralando e aprendendo que. Puta, tem uma metáfora que eu sempre uso, cara. O Papa ele usa um chapeuzinho chamado solidel, ou kippah. Kippah é o nome que os judeus dão, né? Sabe qual é o sentido daquilo? É para ele saber sempre que tem alguma coisa acima dele. Eu acho que essa lição que o kippah ou o solidel vai valer para todo mundo, cara. A gente tem que entender que a gente está inserido num contexto artístico que tem sempre gente para cima e gente para baixo. Esse cara que está no topo, ele está numa posição muito perigosa, porque ninguém fica no topo o tempo todo, a onda sobe e desce. Agora, ser um dos grandes e estar por cima é uma coisa boa. Mas ainda assim, como dizia Belchior, o novo sempre vem, né? Espero que o novo venha e que a gente dê opções para as pessoas ouvirem um outro tipo de música. Pô, eu estava de um Uber outro dia, cara, o cara estava ouvindo algumas coisas da Anitta e da tal da Luísa Sonza. Que coisinha pequena, que coisinha vazia, que coisinha de pouco significado. Lamentável. Eu acho a Anitta muito bonita. Não vou nem dizer se ela canta bem ou não, que eu não tenho certeza. A Luísa Sonza também é muito bonita. Mas eu acho que esse repertório é pobre. Eu acho que as pessoas merecem mais. A gente já teve coisa muito melhor, especialmente no rock and roll. Inclusive nos anos 80 aqui no Brasil, mas se você quiser ir ver rock progressivo, ou hard rock dos anos 70, ou até discotheque,
que talvez não seja rock, mas é um som muito melhor do que esse som dançante que se faz hoje, cara. Só que as pessoas não têm parâmetro para julgar, porque elas cresceram ouvindo isso. Outro dia chegou um cara pra gente e falou assim, pô, bicho, eu vou te falar, eu sou do pagode, mas o rock de vocês é legal. Eu falei, rock é muito legal, conheça. É. Mas você acha que esses artistas hoje, eles têm um volume mais... eles têm um ponto final ali, que nem aparece hoje, faz sucesso com uma música, mas ninguém lembra mais. Então, Vocês não conseguem dar continuidade? o Andy Ou é o público? Warhol disse que todo mundo ia ter 15 minutos de fama. Hoje são 15 segundos e olhe lá, né? Eu não sei. O que eu acho é que tem uma produção muito grande. Você vê, hoje para se fazer música são 15, 16 autores, né? Pô, você pega Lennon e McCartney, você pega Bob Dylan, né? Ou, sei lá, Caetano Veloso, o cara fazia sozinho, né? Sim, Cazuza, sei lá. Você pega umas coisas. Eu não sei, cara. Eu acho que é tudo muito rápido hoje. Então, não é que o cara não tem densidade para se manter. Daqui a pouco vem um mais novo que é mais interessante, mais novo, e essa substituição é muito rápida, né? Eu acho que, se você pensar nas cantoras que eu falei, vamos citar a Lady Gaga. A Lady Gaga é uma puta pianista, canta pra caralho. Tem algumas coisas muito legais, até dançantes, e tem umas outras coisas bem chatas. Mas ela tocando com o Elton John, ela cantando com o Tony Bennett, você vê como tem recurso, né? E ao mesmo tempo lança umas bosta. Então vamos pensar que a Anitta também tem recurso, e a Luísa Sonza. Quem sou eu também para ficar criticando elas, né? Elas sejam felizes. Aí é que eu acho o som muito pobre. Mas, de repente, amanhã a Anitta resolve fazer um disco de bossa nova e faz um bom disco, né? Que talvez fosse a cara dela. Não sei. Eu acho que tudo tem esperança. Eu sou um cara que tem muita esperança que as coisas melhorem. Mas, puta, bicho, eu adoro rock and roll, e eu acho que o rock and roll, historicamente, ele sempre deu e vai dar mais. Eu acho que mudou costumes e eliminou preconceitos. Depois até começou a confirmar preconceitos também. Talvez tenha ficado muito pesado por seu peso, né? Tenha virado um dinossauro estranho. Por isso, talvez tenha ido para o underground e agora volta ressignificado. Mas eu ainda acho que a história social do rock and roll ela tem que ser muito respeitada sempre. Legal. E alguns fãs se incomodaram ano passado quando você fez o L, e aí você deu uma resposta bem humorada, assim, né? As pessoas falavam que você criticava, falando que o Lula era cachaceiro, mas, porra, se ele toma Ser água cachaceiro é uma grande virtude, corintiano também. Eu vou ser sincero com você, cara. Eu sou filho de militar, então eu nunca tive problema com a polícia, nem com as drogas. E eu já alterei minhas... Eu te amo, Nelsinho, amigo meu falando aqui. Eu já alterei minhas posições políticas, mais que eu já variei mais que braço de guitarra empenada, sabe? E eu nunca tive problema de assumir minhas posições, e esse cidadão que deixou a presidência da República talvez tenha sido a pior desgraça que já aconteceu para a vida desse país. Então eu acho que o mínimo que eu tinha que fazer era apoiar a democracia. Precisamos encarar um xiita daquele para ver a importância que tem a liberdade, né? A lucidez. Não estou dizendo que o Lula é perfeito, ninguém é. Mas aquele cidadão que está exilado lá nos Estados Unidos, aquilo é o próprio demônio, aquilo é o capeta, aquilo é um monte de merda. E eu tenho muita felicidade de ter feito L e continuo fazendo. Uma coisa é você discutir posições e erros e acertos. Outra coisa é você ter um genocida insensível como era esse cara. Legal. E você acha que nessa época do politicamente correto, você acha que afetou as letras dos velhos, assim? Porque sempre reverente sobre mulheres, cerveja? Eu acho que tem algumas coisas que ficaram datadas, né? E as pessoas, às vezes eu até explico, pô, mas você canta uma música diz uma mulher não vale nada. Aí eu falo assim, porra, nos anos 90 fazia sentido, cara. Se não está fazendo agora, a gente não pode mudar tudo que foi feito na história do mundo, porque as pessoas estão lendo diferente. Na verdade, é o contrário. É bom você ler aquilo, você rever aquilo, para você ver o quanto você
Você evoluiu, entendeu? Então, hoje as pessoas falam em etarismo, falam em igualdade de verdade entre homens e mulheres, em acabar com segregação. Porra, que do caralho, né? Mas para a gente saber o que é isso, teve que haver a escravidão. E eu acho que tem que se falar nisso, entendeu? É, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, eu não me lembro qual foi acho que foi o Churchill, algum dos líderes lá, falou para fotografarem o genocídio dos nazistas contra os judeus. E as pessoas falaram, pô, mas vai fotografar esses caras mortos? Ele falou assim, fotografa, porque um dia vão dizer que não aconteceu. Então a gente precisa lembrar do passado para melhorar o futuro. A gente precisa lembrar que os bandeirantes destruíram muito a cultura indígena, mas você não precisa destruir a estátua do Borba Gato para isso. Você só precisa olhar para aquilo e falar assim, esse cara fez muita cagada, não façamos de novo. Aquilo tem que ser um movimento para lembrar a gente das bostas que a humanidade fez para que a gente não repita isso, entendeu? Então, falando das músicas das Velhas Virgens, elas falam de uma história de 36 anos, né? Hoje em dia, talvez elas tenham uma interpretação diferente, a gente está inserido diferente, mas eu acho que as pessoas conseguem entender isso, cara. Eu acho que as pessoas são mais inteligentes que isso, e principalmente mais bem-humoradas, principalmente as mulheres, cara. Eu acho que as pessoas conseguem sacar isso, que você não tem que reescrever a história a cada 15 minutos. Você tem que lembrar do passado para melhorar o futuro. Legal. E ali no começo dos anos 90 apareceu vocês, o Mamonas, o Raimundos. Acho que o Língua de Trapo é um pouco antes, né? Bem antes, bem antes. Língua de Trapo é começo dos anos 80, fim dos anos 70. Você acha que falta um pouco dessas bandas mais bem-humoradas no rock and roll, assim? Porque Eu acho a que gente falta tem bom dia humor. Eu acho que falta bom humor na música em geral, cara. Sabe? Eu lembro que uma vez, cara, acho que foi em 1996, a MTV fez uma matéria com bandas engraçadas. Era nós, o Mamonas, e era uma dupla, acho que era Beethoven, né? O Mamonas estava saindo ali. O Mamonas tinha um apelo popular muito fodido, né, cara? Outro dia eu fiz um cover tocando e cantei o Vira. Que puta música boa do caralho! Como é boa essa letra, cara! Bem humorada, sacada, uma piada bem adaptada, né? Eu acho que bom humor cabe sempre, cara. E no rock and roll também, inteligência, entendeu? Mas para você fazer isso, Raul dizia, né? É preciso cultura para cuspir na estrutura. E humor, cara, hoje em dia, com a vigilância louca que tem, né? Todo mundo querendo pegar no seu pé e tal, fica mais difícil ainda, eu acho. Mas, como tudo na vida, cara, uma mola, quando ela está pressionada, quando você solta a mola, ela vai até aqui, ó. Quando ela vai chegando ela chega num ponto médio. Então tá todo mundo discutindo tudo, tá todo mundo vigiando tudo. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que com o passar do tempo as pessoas vão ficar mais tranquilas, mais lúcidas, menos vingativas e vão voltar a viver normalmente. É o tempo que a gente está vivendo e infeliz daquele que não se insere no momento que vive. Legal. Vamos voltar um pouquinho lá atrás. O álbum de 2001 lá, o Réveillon, que é um álbum duplo, né? Você lançou como se fosse um site, né? Tinha tudo, tinha cifra, tinha Você está foto, tinha... falando Você acha daquele que... CD-ROM? CD-ROM, de 2001. Você lembra disso? Cara, CD-ROM? lembro. Era vendido Eu falo disso no na... show, no workshop eu falo disso, eu falo assim, quando a gente foi fazer o segundo disco, o primeiro disco, a Rita Lee mandou um fax pra gente, aí eu falo assim, quem aqui sabe o que é fax? Aí as pessoas olham assim, eu falo assim, não é cagar, né? Eu acho que cagar é fax, não vou passar um fax, vou cagar, não. Era um aparelho de merda que ficava grudado no telefone, que você levava um puta tempo para passar uma página, que hoje você tira uma foto e manda via WhatsApp, né? Então, assim, a gente vive de tecnologia também. E esse era um avanço tecnológico na época, né? Era um CD-ROM, tinha game, foi a primeira coisa que a gente fez registrada de Carnavelhas, né? Foi uma epopeia na época, cara. Hoje é artigo de museu. Você tem noção de quantas cópias de álbuns o Velha já vendeu hoje ou perdeu as contas? Eu não sei, mas eu acho que a gente já vendeu mais cerveja que disco. Eu acho que já bateu. Quando a gente começou a nossa cerveja que é feita lá na Invicta, em Ribeirão Preto, eu falei pro dono da Invicta, que é o Rodrigo Silveira, eu falei, puta merda, cara, por que a gente não começou logo com a cerveja? Essa história de música dá muito trabalho. Bicho. Eu não sei, cara. Talvez o cavalo tenha esses números, eu não sei.
Eu acredito que já tenhamos vendido pelo menos umas 200, 300 mil cópias, mas não sei. Hoje é um artigo de colecionador, né? CD, vinil. Aliás, a gente vai lançar um vinil, dá para sair aí. O Cavalo vai mandar prensar uma quantidade pequena, tal, mais para fã mesmo. E, e hoje está assim. O Cavalo me falou um negócio curioso nesse final de semana. Ele falou que ultimamente, aqui, acho que no último mês, é a primeira vez que o vinil vende mais do que CD. É assim, pouco, né? Mas tem vendido mais. A gente vive um momento muito curioso, né? Antes a gente lançava discos como se fosse uma obra, como um livro, né? Então as músicas tinham uma história, um encadeamento, a própria capa, mesmo no CD que era pequenininho, ainda tinha. Hoje em dia você vai lançando músicas esparsas e vai pondo no ar, né? E é legal que você tenha isso, porque aí você movimenta suas plataformas, né? E ninguém mais compra nada físico, né, cara? Você baixa o que você quer. Outro dia eu vi uma piada na internet que eu achei muito legal. O cara falou assim, fica essa gente aí chorando por causa do final do CD e do vinil. E eu lembro muito bem como é que era. Eu ia lá, comprava um vinil por causa de uma música e o resto era tudo bosta. E às vezes até aquela música que eu achava que era boa também era uma bosta. Hoje é que é bom que a gente só compra o que a gente quer. Você vê como tem visões diferentes, né? É verdade. Bom, agora para encerrar eu vou falar o nome de algumas pessoas e você fala o que você pensa ou o que a pessoa é, não sei. Aí vou dar uma variada aqui. Rita Lee. A madrinha matriarca do rock brasileiro, uma gentileza e muito talento. Bacana. Roberto Carlos. Puta, eu amo o Roberto, cara. Eu adoro as músicas dele desde sempre, e canto as músicas e gostaria de ter a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Sou fã dele. Eduardo Araújo. Eduardo Araújo gravou com a gente. Eu queria cantar igual o Edu, cara. Puta vozeirão do caralho. Bacana. Humberto Gessinger. Humberto Gessinger, enquanto baixista, vamos falar bem dele, né? O que eu vou achar do Humberto Gessinger? Eu acho que ele é um lutador do rock and roll, acho que ele gosta muito de trocadilho, mas ele tem algumas frases boas. Eu não vim até aqui para desistir agora. Boa. Renato Russo. Gênio. Tive a oportunidade de encontrar com ele na 89, quando eu era estagiário na 89 FM, e eu era muito fã do Renato. Passei por ele assim, falei, caralho, esse cara parece o Renato Russo. Aí eu falei, pô, tô numa rádio de rock, era o Renato Russo, né? Não consegui falar com ele, fiquei gago. Gênio. Legal. Tatola. Tatola, cara, é um puta de um apresentador fudido, velho. Ele era vocalista do Não Religião, conheço ele da 89, ele era divulgador. E ele é um puta de um apresentador fudido, cara. Acho ele bom pra caralho, gentil com a gente sempre. Gosto muito do Tatola. Agora eu vou perguntar de uma entidade, né? Jovem Pan. A Jovem Pan tocou nossa música Abre Essas Pernas em rede nacional no início dos anos 2000, cara. Eu andava na rua e as criancinhas cantavam Abre essa perna pra mim. Eu tenho uma dívida com a Jovem Pan eterna, cara. Apesar de um posicionamento político lamentável deles durante a eleição agora, eu tenho uma dívida com a Jovem Pan. E a Jovem Pan, a Rádio Pan-Americana, tem uma importância fodida dentro da história do Brasil. Triste memória recente política. Bacana. Charlie Brown Jr. O Charlie Brown Jr. não era uma banda contemporânea minha. Eu comecei a conhecer mais o Chorão e o trabalho dele de uns tempos pra cá. Ele é um cara que tem um significado fudido e tem um discurso fudido pra uma galera que é bem mais nova do que eu. Eu acho que era uma grande banda e eu acho o Chorão um cara foda, cara. Legal. É uma grande banda, a banda tá em andamento. A banda tá em andamento. É que sem o Chorão... É o egípcio agora. O egípcio é um amigo, cara. É muito legal o trampo tá rodando. A gente sente falta do Chorão. O filho do Chorão é nosso sócio. A gente faz uma cerveja com o nome do Charlie Brown Jr. Caramba, legal. Já perguntaram aqui, Raimundos? Oi? Tá dando uma travada aí. Raimundos. Perguntaram aqui já, mas eu já perguntaram. Raimundos. Puta banda do caralho. E, curiosamente, uma banda mais jovem que a gente que nos influenciou, né? O Rodolfo era um frontman fudido. Não sei agora que ele virou evangélico, como é que ele tem atuado, né? Acho o Digão fudido, Caniço fantástico. Acho uma puta banda, cara. Puta banda mesmo. Legal. Tem
encerrar, o mestre, o Deus, não sei se ele é mestre ou se é Deus, Raul Seixas. O Raul é tão foda, cara, que de uma música dele, que é Rock das Aranhas, assim, saiu toda a estética das Velhas Virgens, entendeu? O Raul, se ele cantasse em inglês, talvez ele fosse igual, mundialmente, ou maior que o John Lennon. As letras dele são muito foda, em termos de ritmo, em termos de música, e as ideias são foda. O Raul era um sujeito muito à frente do tempo dele, e é um gênio, cara. Queria ter conhecido o Raul. Poxa, bacana. Muito obrigado, Paulão. Você realizou um sonho aqui meu e da galera, tudo tá aqui online. E Abraço foram pro Texas aí, alguém tá mandando um abraço pro Texas aí. E vamos agitar aí, ó, Mariporã, Atibaia, vamos nós! agitar uns festivais. Abraço pro Lalo, da banda Alquimênia, lá de Pernambuco, nosso amigo. Abraço para todas as bandas independentes, para todo mundo que rala. Obrigado pelo espaço, cara. Foi um prazer. Bom, a intenção é estar sempre trazendo a galera independente aqui do rock and roll e ser um espaço para a galera falar aí. Muito obrigado, Paulão, cara. Sem palavras para você. Valeu mesmo. Tamo junto, abraço. Rock and roll! Rock and roll, valeu.